Pai querido, nosso Deus eterno, mais um dia, Senhor, estamos aqui fazendo esse programa e sempre começando entregando tudo nas Tuas mãos. Às vezes as pessoas podem até pensar, mas por que ele faz tantas loucuras, faz um teatro, ele faz tanta coisa? Mas primeiro ele começa com uma oração. Por que será que isso acontece? E o Senhor ainda recebe a oração dele? Mas o Senhor usa aqueles que são seus para enganar os sábios, para ganhar os loucos. Às vezes até as pessoas podem ficar sem entender, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem as suas estratégias, tem os seus modos de como fazer as coisas. Pai querido, obrigado pelas tuas misericórdias. Nós estamos aqui porque existe um propósito teu, Senhor, de levarmos o teu evangelho, de levarmos a tua palavra, a tua verdade, não a placa, mas sim o teu amor, as tuas misericórdias. Mostrar para as pessoas que Jesus vive, que o teu Espírito Santo é o nosso consolador. Pai querido, toma o coração daqueles que estão necessitando de ajuda, principalmente essas chuvas que chegaram, que o Senhor possa acampar os teus anjos, proteger, Pai, todas essas pessoas que moram em área de risco, os alagados, aqueles que moram nas barreiras, aqueles que até nem sequer conseguiram dormir essa noite, Senhor. Que a tua mão poderosa possa estar estendida, protegendo, acampando os teus anjos na vida dessas pessoas e seus entes queridos. Pai querido, tu conheces cada coração. O bom de te servir é isso. O Senhor conhece, o Senhor sabe das milhões e milhares de pessoas que estão neste planeta. Abençoe mais um dia, Senhor, na Rádio Igaraçu, na Rádio Vitória, e que teu nome seja exaltado. Assim eu oro e te agradeço, pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Oiê, como vai? Tudo bem? Como você está? Você que está no Kawai, você que está na nossa transmissão no abre.aí/de olho com você, você que está nas plataformas digitais, muito obrigado pelo seu carinho, você que está ouvindo no rádio, na Rádio Igaraçu 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu estou na Rádio Igaraçu e você também está. Isso mesmo! E você também que está na Rádio Vitória, muito obrigado pelo seu carinho. Hashtag viva a nossa amizade sempre, sempre, sempre. E, gente, engraçado é uma coisa, né? Ontem terminei o programa, quando eu vou fechar as nossas páginas, recebo a notícia de que Laura Cardoso foi embora, né? Cumpriu sua missão. E quando hoje, do mesmo jeito, dessa vez, fazendo as pautas, eu abro e vejo que também quem foi embora foi a Glória Menezes, né? Então, hoje nós vamos deixar a política de lado e vamos citar, vamos homenagear as duas. Hoje é quarta, 19 de agosto de 2026, programa de número 149. E você sabe qual é o real nome de Laura Cardoso? Laurinda de Jesus Valeroni. Isso mesmo, olha que nome, hein? Ela é referenciada como também dama da dramaturgia brasileira. Engraçado que ela e Glória Menezes têm algo em comum. As duas começaram na década de 50 e fizeram trabalhos bem, vamos dizer assim, memoráveis na televisão. E também ganharam homenagem na Calçada da Fama da Globo. Laura Cardoso faleceu no final do dia, né, da segunda para terça, enquanto que Glória Menezes, né, ela partiu aí ao lado dos filhos. Glória, na verdade, se chamava Nilcedes Soares de Magalhães, que era a junção do nome do pai e da mãe. E daí ficou conhecida como Glória Menezes. Da Laura Cardoso, eu gosto muito do papel dela, da novela Fera Radical, e de Glória Menezes, eu amo a Rosemary de Brega Chique, sinceramente. E aqui, né, elas recebem nosso carinho, recebem nossa, vamos dizer assim, na nossa despedida justíssima, saber que nós tivemos esse privilégio de poder conhecê-las. E são realmente grandes nomes que vão ficar marcados pro resto da vida dos brasileiros e na memória
da dramaturgia do Brasil e do mundo. E sabe quem faz aniversário hoje? Marcos Palmeira de Paula. É isso mesmo, Marcos Palmeira de Paula. Mas tira o de Paula, aí fica quem? Marcos Palmeira. Isso mesmo, Marcos Palmeira. Tu já pediu com Marcos Palmeira, né, mulher? Pois é, ele nasceu no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1963 e para muita gente que não sabe, ele é sobrinho de Chico Anísio. E daí, né, recebeu aquele... Vai lá, menino, né, como sempre. Chico Anísio arrastou a família inteira para trabalhar no mundo das artes. E aí, tu que faz aniversário igual com o Marcos Palmeira, eita, Lelê, parabéns, viu? E Papai do Céu te encha de muitas felicidades. Agora vamos aí ver como é que fica o tempo, porque a FAC emitiu mais um alerta. Pois é, primeiro vamos aí ao aviso de estado de atenção em que nós estamos. A emissão foi feita ontem às 5 horas da tarde e tem validade até às 5h30 da tarde de hoje. A previsão da APAC indica continuidade de pancadas de chuva. Eu tinha falado para vocês na segunda que a APAC tinha emitido esse alerta de chuvas fracas a moderadas. Mas agora o negócio mudou. Agora é de moderado a forte. Então aí é preciso que o pessoal tome cuidado, né? E esse aviso ele vai servir até às 5h30 de hoje. Então você fica de olho, tome cuidado, e esse estado de atenção, inclusive, ele é válido aqui para a nossa região metropolitana. Então agora vamos aí à previsão do tempo emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Como eu disse para vocês, estamos aí em estado de atenção, mas mesmo assim é importante tomar todos os cuidados. Hoje o sol, que deveria nascer às 5h29, também poderia se pôr às 5h20. Hoje a gente está literalmente só com nuvens. Estamos aí na fase da lua crescente, a intensidade dos ventos está de fraco a moderado, umidade máxima do ar em 100% e a mínima 75%. Temperatura mínima de hoje 23 graus e a máxima 27. Previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Aí foi a nossa previsão do tempo desta quarta-feira. Vamos às manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira. Em Sabatina, Ivan Moraes critica João Campos e cobra de Raquel apoio de Lula. É, aquela coisinha que a gente conhece, né? Depois a gente vai falar na Casa dos Patrão. Lei seca terá blitzes com fiscalizações mais rígidas. O governo federal amplia o cerco contra motoristas sob efeito de substâncias e padroniza a realização de triagem com o chamado bafômetro passivo. Ih, rapaz, lá é ele. Bem, o Náutico volta a vencer, bate o Ceará e se afasta da zona de rebaixamento da Série B. Brasil dá adeus a Laura Cardoso e Glória Menezes, dois grandes nomes da dramaturgia. Polícia Federal aponta que lobista aparentemente tinha autorização para atuar em nome do filho de Lula. Pernambuco tem 72% de áreas urbanizadas com alta densidade de edificações. E por último, Fachin lança cartilha para pagamento de penduricalhos. Pois é, né? O jornal hoje está carregado de manchetes. Chegou nossa melhor hora, mulher. Já pegamos a chave com Vera Maria e agora o negócio é com a gente, mulher. Tô pensando quando for meu dia. Gente do céu, tô pensando aqui no meu terrier, mulher. Ai, meu Deus. Nossa, que saudade. Ainda bem que eu assisti Brega Chique completa, vi Fera Radical também completa, né? Nossa, bom demais. Ai, Jesus Prime. Eu vou começar aqui, rapaz. Ontem a gente tinha falado, né, sobre o perfil socioeconômico dos nossos candidatos a governo, né? E tem aqui um levantamento que fala sobre os cargos de presidente, vice-presidente, governador, vice, senador, suplentes, deputado federal, estadual e senador. Pois é, vamos para aquela
aquela prestação de serviçozinha básica, né? Dessa vez quem falou não foi o TRE, sim o TSE. Foram registradas 20.530 candidaturas para as eleições deste ano. 8.732 a menos do que a eleição de 4 anos atrás. Esses dados foram divulgados ontem. Aí é ontem mesmo, viu? Eu podia dizer assim, né? Ou seja, ontem. Não, eu não pensei nesse detalhe. Do total de pedidos de registro de candidaturas, 13.374, ou 65%, são de pessoas consideradas homens. E 7.156, 35%, mulheres. Além disso, mais de 10.000 informaram ter cor branca e 2.756 são empresários. Eita, lele, gente de dinheiro, né, mulher? As solicitações englobaram os cargos, né, de presidente, vice, governador e vice, senadores suplentes, deputado federal, deputado estadual e distrital, né? Que no caso aqui, Brasília, o Distrito Federal não é um estado, e sim é um pedacinho de terra que é simplesmente capital do Brasil e acabou-se. Então, lá em Brasília não tem governo do estado, lá é governo distrital. Bem, a maior parte desses pedidos é para cargo de deputado estadual, 11.103. Depois aparecem os pedidos para federal, 7.636. Para distrital, no caso de Brasília, 420. Para governar os estados e o Distrito Federal, 196. Senado, 315. Engraçado, né? 315. Quase vamos dizer assim, quase a metade da Câmara dos Deputados. E para a presidência, temos 13. A relação entre candidatos e vagas mostra maior concorrência para o cargo de deputado distrital, com 17 candidatos por vaga. Para deputado federal, 14,88 candidatos por vaga. O TSE registrou ainda 53 candidatos que declararam nome social. Aí sobre a faixa de idade. Entre 45 e 49 anos, no caso, né, eu acredito aqui, não tem a especificação do cargo. Na sequência, vem candidatos entre 50 e 54 anos, e os de 40 a 44 anos, com quase 3.000, e com idade entre 55 e 59, também com 2.581. Aí lá vem, né, aquela coisa. As pessoas que se declararam brancas, 48%, ou seja, tivemos aí 36% de pardas e 2.800 se declararam pretas, além de 191 indígenas e 108 amarelos. Eu sou branco, tá? Sou branco. Então, pronto. Ninguém vai mudar minha opinião, tá? E nem por isso eu vou sair por aí atirando pedra onde não existe necessidade. Bem, que acabou a entrevista ontem, né, para a TV Guararapes. Tivemos aí também, eu acho que Johnny foi para uma emissora de rádio também, né? Ele promete apoio ao Festival de Inverno, diz que quer voltar com todos com a nota. Rapaz, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quem foi que disse isso? Foi Lula, Bolsonaro, Roberto Carlos ou Mussum? Repetindo a pergunta, quem disse a frase, quem prometeu? Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Resposta, John Campos? Não, foi Roberto Carlos. Pois é, rapaz. Então aqui, Johnny está prometendo a volta do Todos com a Nota. Lembra do Todos com a Nota? Que o pessoal juntava as notas, pensa no bolo de nota, que o pessoal juntava para ir ver jogo, né? Para ver show, aquelas coisas todas. Então, tipo, o Johnny está querendo dar uma de SBT raiz, né? Para reviver o Viva a Noite. Isso. Pois é, então, segundo ele, eu acho engraçado que assim, né? Inclusive fizeram uma campanha para que o Todos com a Nota voltasse, mas não deu certo. Aí aqui, na situação de Kekel,
né? Ela fala, inclusive aqui, em relação a rotular. Eu acho chato, sabe? Nem me desculpem a sinceridade, mas eu acho chato quando alguém te rotula de alguma coisa. Por exemplo, eu sou bombeiro, então infelizmente eu não posso fugir disso, porque eu sou bombeiro mesmo, né? Mas essa coisa do tipo, ah não, é porque que a Raquel ela deveria mijar sentada, porque ela mija em pé, porque quem faz isso é assim, porque não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, eu já disse ontem, vamos procurar uma lavagem de roupa. Parece que é aquela coisa, né? O pessoal gosta de achar coisa errada nas coisas dos outros, né? Gente, pelo amor de Deus, as únicas pessoas que a gente pode deixar brigar, se engalfinhar nesse país se chama Mara Maravilha e Xuxa. Mas o resto é resto. E aí, né, que a Kel tá dizendo aqui, deixou, o jornal colocou em letras bem amplas. Vão tentar me rotular o tempo inteiro. Só porque a mulher não fica falando o nome de Lula, não fica falando o nome de não sei quem, né? Eu não sou teu primo na pizza do domingo, entendeu? Durante sabatina na TV Guararapes, a Kel Lira voltou a atribuir problemas na área da segurança, saúde, infraestrutura e a situação em que encontrou o Estado. Aquela célebre frase. Aí, por exemplo, né, deixa eu dar uma resumida aqui, porque tem muita coisa que é redundante, seria redundante aqui para a gente agora, que a gente já acompanha tudo desde janeiro. Em 3 anos e meio, conseguimos entregar mais em todas as áreas do que nos 8 anos de governo que nos antecederam. O fato é que o abandono da segurança, da saúde, das estradas não aconteceu do dia para a noite. Recebemos uma casa desarrumada, o Estado sem capacidade de investir, grande parte dos serviços públicos abandonados. Pronto, parei aqui. Porque se eu for continuar, você já sabe o que é e a gente já ouviu e já viu. Vamos falar agora de Ivan Moraes, né, que teve lá na sabatina do Jornal do Comércio. Bem, essa talvez seja a principal razão de sua presença na eleição e também a explicação para que a tentativa de retirá-lo da corrida acontece, né? E sem Ivan, João poderia apresentar o apoio de Lula como credencial suficiente para reunir todo o campo progressista. Com Ivan, vai ter que provar que a aliança com o presidente também corresponde a uma identidade política estadual. Ou seja, assim, né? Vamos dizer, Ivan, ele chutou o pau da barraca e está querendo que todo mundo seja de Lula, vamos dizer assim, né? Se não for de Lula, é inimigo do povo. Né, Erika Hilton? Vamos parar com isso, viu? Vamos parar de rotular os outros. Quem é rótulo é produto, e não pessoas. Se eu gosto de vermelho, o problema é meu. Se eu gosto de comer com a boca aberta, o problema é meu. Ninguém tem que se meter. Agora, se eu estou na casa dos outros, ontem, por exemplo, eu tomei um belo banho de chuva. Pensa num bombeiro encharcado que fui eu ontem. Então, o que acontece? A moça estava limpando o mercado, passando o rodo, né? E estava lá, o papelão, aquela coisa toda. Eu bati meu coturno até a última gota, para não sujar o chão da mulher. Aí sim é que a gente se preocupa. Tu tá me entendendo? Então, esse pessoal, me perdoe a minha sinceridade, mas esse pessoal, principalmente PSOL, e esse pessoal de contra, fica com essa historinha de ficar, ah não, mas é porque ele tem que ter um lado, ele tem que ter isso, ele tem que ser assim, ele tem que ser desse jeito. Dá licença. Me dê licença, viu? E, inclusive, aqui tem um vídeo, né, da linha Roberto Carlos Lula. Lula pedindo voto exclusivamente para João Marília e Humberto. Pois é, né? Aí tem os prefeitos que aqui é o que está apoiando o Johnny, tem prefeito de Lula, aliás, está apoiando o Humberto Costa, aí tem o pessoal de Humberto que está apoiando Mendonça, tá salada de fruta geral. Rapaz. Então, o que foi que aconteceu? Entre segunda e terça, em sessões eleitorais em que o presidente Lula aparece pedindo votos para João Campos e os seus candidatos aos senadores, né? Em um dia de vídeos, aliás, em um dos vídeos que serão inseridos durante os intervalos das programações de rádio e televisão,
O presidente Lula pede apoio direto do eleitor à chapa completa. Tu me entendeu, né? Tu sabe por que Van Moraes estão querendo botar o doido lá para correr, né? É por causa disso, benção. Tá me entendendo? Como eu falei ontem. A aula de exclusividade que eu dei ontem, né? O cara é exclusividade de Johnny, né? O vice-presidente é quem? Geraldo Alckmin, ele é do PSB. Então, Lula não pode pedir voto para os outros. Se pedir, é penalizado. Tu tá me entendendo? Pronto. Aí... eu acho que isso... é Lula que tá falando. Vamos ver. Rapaz, ontem eu levei tanta da chuva que eu não sei se eu vou conseguir fazer a voz de Lula aqui. Mas vamos lá. Tu é brasileiro, não desiste nunca, criatura. Bora! Vai, Neymar! É simples, companheiro. Quem vote Lula, vota João. Quem vote João, vote Marília. E quem vote Marília, vote Beto. Pronto, consegui. Eita, lele! Ai, meu Deus do céu. É incrível, né? Como é que as pessoas acham que a gente ainda é besta. Simples assim. Estão pensando que ainda está no tempo de vovó. E vovó dizia assim, meu filho, vote no doutor Cotton, que foi ele que deu o atestado de óbito de seu avô, viu? Não lembre disso, não. Aliás, não esqueça disso, não. Bem, meus amigos, Comissão de Finanças da Alep aprova a LDO de 2027 com previsão de 57 bilhões de reais. O que é isso? Será que é aquela lua de novo? Será que vai começar uma nova novela lá dentro dos deputados, rapaz? Bem, vamos entender, né? A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade ontem, debaixo de chuva, né, que desde as 11 da manhã que estava chovendo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. A votação aconteceu após audiência pública com o secretário estadual de Planejamento, Fabrício Marques, que apresentou aos deputados os principais pontos da proposta enviada pelo governo. O projeto de lei 4.235 deste ano estima uma receita de 57 bilhões e 400 milhões de reais para Pernambuco em 2027. Aí sim a gente quer saber quanto tem caixa. Mas negocinho de tá. Porque a obra custou tanto. Porque a obra foi assim. Porque a obra vai usar tanto. Não me interessa, eu quero saber que a obra está sendo feita. Mas aqui é outra conversa. É outros 500. Lembra dessa história? Pois é. Então, para acelerar a tramitação, aí eu te pergunto agora, cadê o dedo de Gargamel? Conseguiram votar, né? Porque viram o estardalhaço furdunço que eles provocaram, né? O pessoal da oposição. Isso mesmo. Então agora, eu acho que deve ter tido aquele negocinho assim, né? Quer que a justiça entre aí de novo? É eleição, né, papai? Eita, Lele, o negócio é outro, mulher. Ai, meu terrier. Pois é. E aí, né, praticamente aqui, houve uma aceleração na tramitação e os parlamentares concentraram aí a discussão, a análise e a votação da matéria no mesmo dia, ou seja, ontem. Isso. Por isso que tá chovendo tanto, criatura. Tá vendo? Tudo tá explicado por que tá chovendo tanto ontem, rapaz. E eu tava do lado da Assembleia Legislativa, tá esperando o meu ônibus chegar, rapaz. Tá vendo tudo? Cadê o vovô Gargamel? Será que ele falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui, né? Na matéria de Jamildo, se o vovô Gargamel falou alguma coisa. Não, falou não, né? Quem falou aqui para Jamildo foi Alberto Feitosa e Socorro Pimentel. Aí aqui, né? O secretário Fabrício Marques deixou muito claro que qualquer déficit no orçamento, em qualquer uma dessas esferas, é de responsabilidade dos seus órgãos. Déficit e superávit. Vocês já ouviram falar nisso? É um nome bonito para colocar no teu menino, né? Tu aí que tá buchudo esperando o filho, bota o nome dele de déficit. Olha que coisa bonita de se pronunciar. Déficit. Déficit miserável. Vem cá, meu filhinho. Vou dar em tu, peste. Já pensou? Que sonoridade, que nome bonito.
Eu vou adotar o menino e vou botar o nome dele de déficit. A povo vai dizer, que danado é isso? Eu vou te explicar. Superávit quer dizer lucro e déficit, prejuízo. Imagina se o menino souber, né? Dizer assim, ô mãe, o que quer dizer meu nome déficit? Ah, meu filho, quer dizer que é prejuízo, o negócio não foi muito bem. Aí diz, ô mãe, tu tá me chamando de coisa ruim, mãe? Já pensasse? Pois é, então não teria como haver uma mudança nesse sentido. Quem disse isso foi Socorro Pimentel, líder do governo. A gente resolveu aprovar conforme o que já vem acontecendo nos últimos anos. Bem, né? Deixamos na voz de Socorro Pimentel, porque aí a mulher é líder do governo, então pronto. Bem, gente, deixa eu me ver aqui como é que está meu tempo e deixa eu ver aqui. Ixi! Deixa eu me ver aqui. Ah, sim, né? A história lá de Humberto Costa, né? Que está dizendo aqui que ele recebe apoio de prefeitos do PSD. Será que tem mais gente do PSD, rapaz? Ixi, né? Tem gente aí que já criou sua chapa. Por exemplo, tem Eduardo da Fonte com Mendonça, não tem Túlio. Pois é, mulher. Então, quem foram os novos prefeitos? Será que foi aquilo de ontem, de novo? Ah, foi. Então não precisa falar, porque eu já falei ontem. Cadê? Isso mesmo. Ah, não. Foi o de ontem mesmo. Então eu já seria redundante nessa história. E aqui, né, também vamos falar de Monjaro. Oi, Monjaro. Tudo bem, querida? Ela defende a atuação do Senado voltada às mulheres e aos trabalhadores. Claro. Mas olha, aqui sim é que é um negócio bonito, rapaz. Pensa no que eu vou te dizer para fechar a casa dos patrões de hoje para entregar a chave para a velha mulher. Olha só. Presidente estadual e vice-nacional do Partido Verde, Clodoaldo Magalhães. Partido Verde faz parte lá do Trisal, né? O Trisal que apoia Johnny. Partido Verde, PCdoB e PV. Então, aliás, é PT, PV, PCdoB. Isso, né? Aquela brincadeirinha da língua do P, é o Trisal. Então, Clodoaldo Magalhães estava acompanhando Raquel Lira em um evento público no bairro Jardim São Paulo, né? Na agenda dela. Agora, engraçado, né? A legenda do parlamentar compõe o que eu falei aqui para vocês, o Trisal de Johnny. Aí, como é que pode, né? Vamos ver aqui o que foi que ele falou, o Clodoaldo Magalhães. A energia das ruas não mente. O povo quer a continuidade da mudança e do desenvolvimento. Jardim São Paulo já sabe. Engraçado, eu estava bem pertinho do Jardim São Paulo ontem. Já sabe qual é o caminho para o nosso estado seguir avançando. Outros nomes do PV. Ah, rapaz. É porque tem o pessoal lá do Nadege, entendeu? Aí o pessoal aproveitou o negócio, né, mulher? É o caso de, por exemplo, o deputado estadual João de Nadege, da presidente do Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco, Flávia de Nadege. E também, mesmo com a dissidência no apoio a João Campos, Clodoaldo Magalhães mantém o apoio em relações, aliás, com o presidente Lula e Humberto Costa. Ainda tem uma historinha aqui, rapaz, que diz que assim, o Partido Verde foi o fator determinante em articulações do ex-prefeito do Recife e da governadora dentro da Câmara dos Vereadores. Aí, sabe o que foi que aconteceu para ter esse BOzinho? Lembra daquela história da CPI que queriam fazer? Ah, isso mesmo, amor. E daí, em abril, Kekel nomeou Flavinha para ser aí, né, presidente do né, e assim vai. Então, meu filho, é bonito, né? Ver os políticos caringando, mulher, tudo brincando, depois vai estar tudo sentado numa mesa, né? Comendo no mercado de casa amarela, mulher. E tu sendo besta defendendo os outros. Tá vendo tu, criatura? Vamos,
girar pela nossa cidade, né? Cidade que, mais uma vez, meu Deus do céu, pelas misericórdias de papai, sofre debaixo de chuva e a gente que fica aí perdendo tempo discutindo coisas dos outros, né? Vendo quem é que tá certo, se é Xuxa ou Mara, né? Eita, Lelê. Pois é, minha gente, tem algumas informações aqui, inclusive, deixa eu ver isso aqui, né? O Hospital da Restauração tem 15 frentes de obras em reforma. E tem uma coisa, né? Tem dinheiro de emenda parlamentar, né? De Eduardo da Fonte, de Coronel Meira e assim vai. O governo de Pernambuco está executando uma série de intervenções no Hospital da Restauração. Aí não vou falar dos investimentos, como eu já disse para você, o que interessa é a obra. E elas abrangem as áreas como estacionamento, cozinha, refeitório, UTI geral, enfermarias, além da construção de uma nova recepção social e uma torre de elevadores. Com 56 anos de funcionamento, o hospital passa pela primeira reforma de grande porte da sua história. Deixa eu repetir essa frase, né? Que eu lembrei aqui no meu vizinho mudo, né? Ai, ai, né? Depois de 56 anos, o Hospital da Restauração está em reforma. Ah, tá. Aí depois o pessoal fica falando, né, que caiu o teto, que caiu não sei o quê, né? Gente, tá vendo quando a gente descobre as coisas? Quando as coisas estão na nossa cara feito papeira. Aí, para evitar a interrupção do atendimento durante a execução destes serviços, imagine você se o Hospital da Restauração fechasse para a reforma como deveria, como seria, qual lugar seria o ideal para atender as pessoas durante a reforma do Hospital da Restauração? Me diz aí, na casa de quem? Pois é, né, filhote? Aí eu digo para você, tome cuidado, viu, com o que o pessoal fala por aí, porque o que próprio aqui está dizendo e que eu li, vou ler de novo. Após 56 anos, o Hospital da Restauração passa pela sua primeira reforma. Pronto, falei. E daí, segundo a secretária de Saúde, Zilda Cavalcante, as intervenções também buscam melhorar as condições oferecidas aos profissionais e pacientes. Porque é aquela coisa, né? Todo mundo tem que se sentir pelo menos um pouquinho bem dentro do hospital. É uma verdadeira revolução no hospital que melhora a assistência e garante melhores condições de trabalho para os profissionais, permitindo que cuidem melhor da população com mais tranquilidade e dignidade. As áreas que estão em obras são a emergência pediátrica, UTI geral, bloco cirúrgico, enfermarias dos 4º, 5º e 7º andares. Os trabalhos também avançam na cozinha e no refeitório, onde as intervenções começaram em julho, com demolições e retiradas de revestimentos. Inclusive tem aquela historinha lá, né? Do seu... pronto. Lembra? Pois é. E aí, alguns setores já foram concluídos, como, por exemplo, o 6º e o 8º andar, que passaram por requalificação completa, além das unidades de cuidados críticos e intermediários da emergência geral, UTI pediátrica, serviço de endoscopia, anatomia patológica, central de laudos, sala de ultrassom e nova recepção do centro diagnóstico e também a fachada do hospital. Foram aí as áreas que já foram concluídas, literalmente falando. Pois é, né? Aí agora me responda, né? Tivemos quantos anos de outros partidos no governo e ninguém se preocupou em fazer a reforma no Hospital da Restauração, rapaz? Ou não é? É muito estranho isso, né? Pois é, deixa eu calar porque eu ganho mais, né? Estamos em período eleitoral, então tem coisas que eu não posso falar, porque a lei não permite, e assim vai. Pois é. Bem, aqui, você sabia que a gente de vez em quando fala aqui, né, sobre as questões de saúde, de bem-estar, e a gente fala de vez em quando sobre situações das pessoas? Pois é. Hoje é celebrado o Dia do Ciclista.
Você sabia que o número de acidentes envolvendo pessoas que usam bicicletas na região metropolitana do Recife já soma este ano mais de 5.800 casos? Sabe quem foi que disse isso? A Secretaria Estadual de Saúde. Pois é. Imagine você, né? Hoje é o dia do ciclista, então o que é que acontece? O Diário de Pernambuco colocou uma matéria sobre os ciclistas. Porque é aquela história, né? Tem que a prefeitura fazer faixa de pedestre, faixa de ônibus, faixa de bicicleta para tentar evitar situações dessas. Por exemplo, na segunda-feira, né, tivemos aí que não foi um ciclista, e sim um motociclista, né? Que foi entrar do canteiro para a estrada e acabou virando bife. Entre os registros desse ano, 2.735 foram classificados como colisão ou abarroamento. Ah, tá. Abarroamento, pronto. Ah, popular abarroada, né? Pronto. O equivalente a 46% do total. Na sequência, aparecem tombamentos ou capotamentos com 1.269 casos. Quedas da bicicleta, 1.034. E atropelamentos, que somaram 643 ocorrências. Também foram registrados 108 casos classificados como outros, ou seja, não tem um motivo específico, e 54 de natureza ignorada e 42 choques com objetos fixos, ou seja, a pessoa bateu em um poste, bateu em um muro, alguma coisa do tipo. Os números desse ano ainda são parciais, mas podem ser comparados diretamente com os totais de 2024 e 2025. Ainda assim, 5.885 ocorrências registradas até o dia 18 representam mais da metade dos acidentes contabilizados em todo o ano passado. Vou repetir. As 5.885 ocorrências representam mais da metade dos acidentes em todo o ano passado. Ou seja, foram 10.187 ocorrências, 12% a mais do que 2024, quando aconteceram, aliás, né, foram registradas 9.032 notificações. E aí, por conta da crise financeira, o pessoal que não tem dinheiro para pagar passagem, aí também, né, a própria prefeitura, né, tem aí as estações de bicicleta do Itaú, aquela coisa toda. Existe, inclusive, aqui um diagnóstico divulgado pela Associação Metropolitana dos Ciclistas do Recife, que contabilizou viagens durante 14 horas em 12 municípios e identificou 23.848 deslocamentos de bicicletas. Aí o que acontece? Essa pesquisa aconteceu em Olinda, Jaboatão, Camaragibe, São Lourenço, Paulista, Moreno, Abreu e Lima, Igaraçu, Itapsuma, Ilha de Itamaracá, Ipojuca e Cabo. Jaboatão apresentou maior volume, ou seja, né, tem mais de 5.000 pessoas, ou 5.000 viagens, né, vamos dizer assim, seguido por Olinda com 3.968, Cabo e Ipojuca tiveram 2.421 e 416. Né? Ou seja, o Cabo, 2.421 e Ipojuca, 2.416. Imagina o pessoal ali na PR-60 de bicicleta, hein? Pense! Já nas cidades menores, como Itamaracá e Itapsuma, foram registrados 1.500 deslocamentos nesses pontos avaliados. Então, resultado da pesquisa, como se diz, né? Moral da história. A pesquisa mostra ainda que o uso da bicicleta ele é ligado à rotina. E o estudo identificou uma demanda voltada principalmente para trabalho, estudos e outros serviços. Mesmo em locais onde a infraestrutura cicloviária é insuficiente ou não tem uma continuidade. E aí? Pois é, né? Agora, acredite se quiser. Olinda é a terceira cidade do Brasil com maior proporção de área urbanizada. Tu acredita nisso? Vamos entender essa história? Né? Porque eu já trabalhei lá, sei como é que é. Inclusive, eu trabalhei na área rural de Olinda. Você sabia que Olinda tem área rural? Tem. Olha, segundo pesquisa do IBGE,
Olinda é a terceira cidade brasileira com maior proporção de território ocupado por feições urbanizadas. Em 2022, 41 quilômetros quadrados da cidade, ou seja, 96%, estavam classificados nessa condição. É engraçado, né, que quando a gente fala da área rural de Olinda, é um pedacinho tão pequenininho. É praticamente considerado o Alto Nova Olinda, o Alto da Conquista, né, que aí em tipo limítrofe, o Alto da Conquista desce para Santa Casa, para Miroeira, e o Alto do Alto Nova Olinda, que é onde tem uma partezinha de sítios assim bem escondidos lá dentro, dá para P15. Aliás, para a Avenida Senador Nilo Coelho, que é a popular estrada ali do Lixão de Aguazinha, que dá para P15, para o TI. Já pensasse? Esta é a área rural de Olinda. Um ovo, praticamente. Esse percentual só ficou abaixo dos registrados por Santo Caetano do Sul, em São Paulo, e São João do Meriti, no Rio de Janeiro, segundo o estudo das áreas urbanizadas do Brasil. Olinda tem as feições urbanizadas que ocupavam 39 quilômetros quadrados, vamos arredondar 40, de um território oficial de 41,30 quilômetros. Desse total, 34 eram classificados como áreas densas e 5 como áreas de pouco densas. O município não registrou loteamentos vazios nesse mapeamento de 2022. Aí aquela história, né? A área rural de Olinda, ela é ocupada literalmente por, tipo, vamos dizer assim, né? Os ricos. Sabe aquelas pessoas que têm poder e querem ir para um lugarzinho reservado? Pronto, essa é a área rural de Olinda. Eu digo porque eu trabalhei lá e vi. Meninos, eu vi. Bem, eu tinha falado para vocês aqui na manchete, né, que tem aí algumas regras sobre a questão dos bafômetros, então vamos para essa informação aqui. O Conselho de Trânsito aprovou na segunda-feira uma nova regulamentação sobre como acontece a fiscalização da Lei Seca, que estabelece as regras para coibir a condição de veículos sob influência de álcool. A resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial, mas há um prazo de 60 dias para que o pessoal que está enquadrado no Sistema Nacional de Trânsito façam as adaptações nas suas ferramentas. A norma atualiza procedimentos vigentes desde 2013 e também inclui a identificação de outra substância psicoativa. E também tem o seguinte, por exemplo, bombom de licor ou enxaguante bucal. Em situações envolvendo esses produtos, que podem deixar temporariamente resíduos de álcool na boca, a norma estabelece, diante de uma indicação positiva nesse teste passivo, que será realizada uma avaliação posterior antes de qualquer conclusão. Ou seja, beleza, a pessoa está lá fazendo o teste do bafômetro e diz que passou um troço na boca, né, para limpar os dentes. E daí o que acontece? Aí vai ter que provar, né? Vai ter que ser feito um outro estudo para provar que realmente foi passado vamos dizer assim, né, o Cepacol, né? Esqueci agora o nome do outro, Listerine, né? Que o pessoal fala muito. Eu mesmo faço meu enxaguante bucal de pasta de dente mesmo. Pense que é uma beleza. E aqui tem essa também avaliação psicomotora. O agente responsável pela fiscalização, ele deverá registrar no auto de infração ou em termo específico os sinais observados que confirmem a alteração da capacidade do condutor. Nesse caso aqui que eu estou falando do Listerine, é assim, eles vão avaliar se a pessoa está sob o efeito de álcool. Sabe aquela coisa do tipo assim, eu estou começando a falar meio assim, né? Já mudou meio que o negócio, vou fazer o 4, me deu o papel aí que eu desenho o 4. Tá entendendo? A parada é essa. Se a pessoa já demonstrar sinais de embriaguez, então aí, opa, vem cá. Se não, vai seguir viagem. Tá? É o que deu para se entender aqui. Então, a resolução cria alguma nova infração? Não. Simplesmente a infração continua sendo prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e a resolução apenas regulamenta novos procedimentos de fiscalização. Deu para entender? Então pronto, tá? Você que dirige, você que tem seu carro aí, que está pelo meio da rua, então já sabe que o quê? Tomar cuidado
para não ter resíduo de álcool e não estar demonstrando aí as coisas, né? Pois é, gente, quem precisar aí da estação do BRT Abolição, que fica ali no cruzamento da Avenida Caxangá com o Museu da Abolição, ela está sendo desativada temporariamente. E tem outras informações aqui. Olha, imagina, inclusive eu cheguei a ver o vídeo, nossa, é muito triste, né? Quando você vê... eu fiquei assim, chocado, né? Quando eu vi o vídeo do rapaz que estava com a menininha, com a filha, tenho certeza que foi a filha, e acho que ele devia estar buscando a menina da escola, alguma coisa do tipo, e ele acaba, né, sendo alvejado. O pessoal não respeitou a criança. Sabe aquela coisa? A menina sai desesperada quando vê o pai caído no chão. Eu fico pensando como é que essa menina vai crescer a partir de agora. Porque ela vai ficar com trauma. Então aqui, a Polícia Civil, ela prendeu 14 suspeitos de participar de esquemas de agiotagem que tinha como alvo principalmente imigrantes que vivem no Recife. Tu sabe, né? O pessoal dos angolanos, o pessoal dos venezuelanos, de repente, não sei se o Japão, sei lá. Mas as detenções aconteceram ao longo de um mês, durante uma investigação que apura a atuação do grupo e a forma como as vítimas eram atraídas para contrair os empréstimos. Segundo a polícia, os integrantes dessa quadrilha ofereciam dinheiro com a promessa de facilitar o acesso ao crédito. Após os empréstimos, as vítimas eram submetidas à cobrança de juros elevados, em uma prática considerada como agiotagem. Ou seja, né, o pessoal oferece dinheiro com aquele jurão todo e, de repente, ninguém sabe o que acontece, mas todo mundo sabe. A investigação apontou ainda que imigrantes eram usados para ajudar na aproximação com potenciais vítimas. A estratégia teria facilitado o contato com as pessoas em situação de, vamos dizer assim, né? Estava devendo a todo mundo, estava preocupada, e daí os caras chegavam e diziam, eu tenho a solução para você. Sabe aquela história? Aquela promessa, né? Pronto. E daí, a polícia identificou integrantes com diferentes funções dentro da estrutura criminosa. As prisões foram realizadas em etapas, durante um período de 30 dias. A polícia agora busca esclarecer a extensão do esquema, identificar também outras possíveis vítimas e verificar a movimentação financeira relacionada aos suspeitos. O caso segue sob investigação e os detidos permanecem à disposição da Justiça. E aí? Me diga agora, será que você já teve que pegar esses empréstimos de agiota? Pelo amor de Deus, toma cuidado da tua vida, hein? Porque o negócio tá sério, viu? Agiota, não precisa falar muita coisa não, né? Mas, infelizmente, aqui tem mais uma outra notícia desagradável, né, envolvendo segurança. E você imagina, né? O que uma pessoa é capaz de fazer com a própria mãe. Uma mulher de 70 anos, ela perdeu a vida dentro de casa ontem, em Gravatá. Ela foi identificada como Amenaide Maria da Silva. Agora, o triste é, o filho dela, de 53 anos, foi detido em flagrante porque tirou a própria mãe da terra. Deu para entender? Pois é. Segundo a polícia, ela foi encontrada sem vida dentro de casa, com ferimentos provocados por golpes de uma ferramenta. E a polícia ainda informou que o suspeito não possuía antecedentes criminais. A polícia militar foi acionada, isolou o local para preservar a cena, e equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística também estiveram na residência para realizar a perícia e, né, dar o início às investigações. Assim, né? Não dá para se entender ainda como é que aconteceu. Pelo menos aqui o que diz a polícia é que a motivação do fato ainda não foi esclarecida, assim como a dinâmica do que aconteceu. O filho da vítima permanece à disposição da Justiça e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Aí eu te pergunto agora,
Qual a necessidade de um filho de fazer isso com a mãe? Vamos lá. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Tem muita gente que diz assim, né? Ah, eu quero que mamãe vá embora porque eu quero a herança dela, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Já imaginou? Ou será que é daqueles filhinhos, né, que tem problema mental, que tem alguma coisa, aí de repente ele surtou, né? E lá vai. Mas é muito estranho isso. Mas a gente espera, né, que a polícia dê maiores esclarecimentos para a gente poder entender como é que isso aconteceu. Um filho fazer uma coisa dessa com a mãe, com certeza a gente sabe que não tem coisa normal. E um açude rompeu na zona rural de Bonito, lá no Agreste, na manhã de ontem, após esse período de chuvas intensas na cidade. A força da água destruiu parte de uma residência e arrastou um carro, segundo informações da Defesa Civil do município. O reservatório fica no sítio Alto Sapê e, após o rompimento, o volume de água seguiu em direção a outro reservatório em uma propriedade rural. Imagens feitas por moradores mostram os danos provocados pela enxurrada, incluindo o desabamento de um muro de uma casa. Um veículo também foi arrastado, né? Aliás, foi atingido pela força da água, e também esse carro ficou danificado após parar sobre as pedras. Apesar dos estragos, não houve registro de pessoas feridas, graças a Deus, menos mal, né? É como se diz no popular, vai-se os anéis e ficam os dedos. Segundo a Defesa Civil da cidade, as chuvas começaram por volta das 8 da noite da segunda e só pararam a 1 da tarde da terça. E o órgão informou que continua monitorando toda a área. Pois é, né, meu filho? Quando a chuva chega, você sabe, né? Então não tem essa de dizer que a culpa é da chuva, não, viu? A culpa é de quem não resolve os problemas da cidade. Isso sim. Não esqueça disso, não. Não esqueça, não, porque mais a gente fala aqui não é brincadeira. Então, minha gente, deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Gente, já estouramos até demais. Ai, Jesus amado. Olha, todo dia agora tem que ter um acidente, alguma coisa na BR-101 ou na PR-15. E sim, gente, ontem eu falei sobre a questão dos bancários e eles anunciaram paralisação, tá? Então, a partir de amanhã já entra a greve dos bancários. E um caminhão aqui carregado com açúcar tombou na PR-15 em Olinda. Imagina você. Tá difícil subir para Igaraçu, pelo amor de Deus. Tá difícil subir. Né? Porque agora tem um acidente aqui, um acidente ali, é um caminhão tombando, é uma pessoa não sei o quê, e lá vai o trem, né? Meu Deus do céu, fica complicado. E aí? Vamos ver, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu fico pensando assim, como é que fica, né? Para a gente poder se deslocar. Fica muito complicado. Super complicado. Então agora vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo, porque a gente já está chegando já nos finalmente do programa, viu? Pois é, vamos aí dar uma olhada do Brasil e do mundo. Inclusive, agora vamos ver aqui uma palavra do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que o Brasil é referência mundial em relação, aliás, em realização das eleições. Pois é. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, recebeu na segunda-feira, ou seja, até ontem, embaixadores e representantes do corpo diplomático, já ia dizer diclofenaco, misericórdia, em Brasília, para apresentar os principais procedimentos, né? Como é que acontecem as eleições. Ao abrir a sessão, ele afirmou que o Brasil é referência mundial na realização das eleições. Ainda disse: o Brasil tornou-se ao longo das últimas décadas uma referência mundial na realização do evento eleitoral, né? Vamos dizer assim. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, segurança e credibilidade nas eleições.
O encontro integra o programa de convidados internacionais para as eleições. Reuniu representantes de 91 países e 3 organismos internacionais. Entre eles, a União Europeia, né, parceiro do Brasil, que a gente já falou sobre a União Europeia, a Organização das Nações Unidas e a Liga dos Estados Árabes. O presidente do do TSE, ainda informou que o encontro é uma oportunidade para o corpo diplomático conhecer em maior profundidade aspectos importantes do processo eleitoral e reafirmou a segurança e credibilidade dos sistemas e dos processos. O povo brasileiro vai escolher pelo voto direto e secreto o próximo presidente e vice, 27 governadores dos estados e do Distrito Federal, 54 senadores da República, 513 deputados e 1.059 deputados estaduais. Lembrando que a data das eleições acontece no dia 4 de outubro, um domingo, tá? E se tiver segundo turno, aí se prepare porque vai ter a eleição no último domingo do mês. Viu? Tá sabendo agora, né? Pois é. Então, vamos seguindo aqui. Você acha que tem Trump hoje? Será que tem? Não sei. Mas bem, sobe para 6.438 o número de pessoas que perderam a vida pelos terremotos da Venezuela. Vamos saber aqui se pelo menos, né, foi um resultado oficial já, né? Se já fecharam aí, porque agora tem a Colômbia para completar, né? Graças a Deus aqui no Brasil não tem isso, mas também e tem cidade que se acaba na chuva, não é brincadeira. Exatamente aqui, quem divulgou as informações, parece que quem divulgou a informação foi o chefe do parlamento, Jorge Rodrigues, na última segunda-feira. E infelizmente aqui, né, depois de ter esse resultado todo, existe aí a questão dos escombros e a demolição de edifícios afetados. As autoridades registraram mais de 137 vidas perdidas em relação aos 6.301 contabilizados no balanço anterior. Então, o que acontece? Né? De 6.300, aumentou mais 137. Quase 2 meses após o que aconteceu, voluntários e familiares continuam na busca por corpos entre os escombros. E assim, né? As pessoas que não foram recuperadas constam como desaparecidos. Mas até o momento o governo não divulgou o número de pessoas que ainda não foram localizadas. Aí fica complicado, né? O governo ter essa ideia. Porque aí teria que ter uma investigação muito minuciosa, vamos dizer assim. O governo interino de Delcy Rodrigues prometeu moradias para os desabrigados e até agora foram entregues 335 casas das 4.000 prometidas até o final do ano. Imagina se isso fosse aqui no Recife, se fosse aqui em Pernambuco. Meu Deus do céu! O que até de protesto não é brincadeira, né? Criatura, a gente já conhece, né? As coisinhas que... Não, deixa eu quieto. Deixa eu quieto. Né? A gente sabe o que é que vem depois. Pelo amor de Jesus. Pois é, minha gente. Vamos continuar aqui com o nosso balanço aqui das coisas que estão acontecendo. E aqui, né, falamos sobre a questão das eleições. E tem uma coisa aqui que é uma questão de justiça. Vamos entender esse negócio aqui, que o STF torna deputado do PL réu por injúria contra Lula. Ih, rapaz, eu acho engraçado, né? Aí tem, inclusive, acho que é quando o Thiago Medina está discursando, aí passa a Jo, minha vizinha, dizendo assim, né, racistinha de merda. Aí eu pergunto agora, eu acho que as pessoas, com essa evolução social, perderam o senso de respeito. Isso dos dois lados, tá? Isso não quer dizer que eu estou defendendo um e estou julgando o outro, não. Mas é importante que a gente respeite. Sabe aquela coisa de, pega a mãe do juiz, né? No jogo de futebol. Então, a gente sabe, né? Que o pessoal hoje em dia está muito estressado. Infelizmente é isso. O povo está muito estressado. Mas vamos entender essa história aqui. A primeira turma do STF tornou o deputado Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo réu por injúria contra o presidente Lula. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar por ter desejado que o petista viajasse.
vamos dizer assim, durante uma sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara em abril do ano passado. Aí eu não vou repetir aqui a frase dele, porque a gente já sabe o que é que é. Né? Lembra do meu tio Javier? Inclusive eu estava conversando isso com o motorista do Uber ontem, né? Sobre o meu tio Javier, aquela coisa toda. O colegiado do STF entendeu que há indícios de injúria, porque a imunidade parlamentar não incide sobre falas em relação com o exercício do mandato. Ou seja, diz aqui a relatora Carmen Lúcia do STF, as expressões produzidas não veiculam crítica política, fiscalização de ato de governo ou posicionamento sobre o mérito de proposição legislativa. As expressões teriam sido direcionadas à pessoa de Lula e configuram em tese ofensa pessoal dissociada da função institucional. Ela foi acompanhada por unanimidade pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e Cristiano Zanin se declarou suspeito por ter atuado como advogado pessoal de Lula antes de ocupar uma cadeira no Supremo. E aí, atualmente no Brasil, estamos vendo muitos grupos confundindo exercício de direitos com abuso do exercício de direitos. São coisas absolutamente diversas, disse aí Alexandre de Moraes. E ele ainda disse mais. A imunidade parlamentar não foi feita para ofender, agredir pessoas. Foi feita para discutir assuntos, fiscalizar os poderes e, eventualmente, no calor da discussão, se houvesse algum excesso, ele deveria ser afastado. Mas não para que pudesse praticar atos ilícitos, vamos dizer assim. Pois é, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado, boquinha, no que fala, porque a gente sabe o que é que pode acontecer, né? Então, cuidado aí, viu? Quando você chama alguém do que não presta, porque você sabe que depois vai pagar o preço por isso, né? Então, pronto. Estamos aí, né, estrangulados no tempo e vamos aí com o menino de volta. E os meninos de volta vai deixar a vovó? Vai não! Pressionado, Santa Cruz tem semana decisiva para a classificação da Série C. Já o Náutico, o técnico explica a chegada de Danielzinho, mesmo sabendo da lesão. Vale a pena esperar. Mas não é isso que estão dizendo? Então vamos agora fechar com a manchete do Sport. Alvo do Sport, atacante Alex Bruno, será reforço do Vitória no Brasileirão. Então pronto, aí estão as manchetes dos nossos meninos de volta. E hoje eu vou trazer para você uma aula de inteligência emocional. Como identificar uma pessoa mau caráter? Sabe quando se fala, né, lá no Toma Lá da Cá, né? Garota mau caráter, do olho junto. Cuidado, viu? Olha só, é aquela pessoa que não tem valores morais, ou seja, não tem uma educação de respeito sobre ética, e também sobre honestidade. Essa pessoa quer passar na frente de tudo e todo mundo, se acha toda poderosa e assim vai. Presta atenção. Pensa apenas em si mesma e trai a confiança dos outros, sem sentir um pingo de culpa. Suas ações mudam de acordo com a conveniência. E ela usa a falsidade para conseguir o que ela quer. Então, se você de repente está convivendo com uma pessoa dessa, tome cuidado. Porque ela é não uma forte candidata, mas é uma pessoa mau caráter explícita. Então, cuidado, viu? Esses tipos de pessoas que estão aí, de repente, que eles não influenciem na sua vida. E sim que você possa conviver, né, sempre pisando em ovos, ou até, se for possível, se afastar. Vai ser muito bom para a sua higiene mental. Então, agora você já sabe como discernir, como descobrir um mau caráter que possa estar aí juntinho de você. Vão embora! Vão embora! Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela nossa amizade. E amanhã a gente se fala de novo na permissão de papai. E um cheiro no teu coração. Estamos juntos.